Boa tarde, meus amores! Como vocês estão? Estamos aqui no Terapia em Ação mais um dia, mais uma quarta-feira de alegria. Boa tarde, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o estoicismo, a arte de ser feliz. O que é o estoicismo? Vamos explicar sobre isso, né? Estoicismo é uma linha filosófica. Vamos explicar como essa filosofia pode ser aplicada para o nosso bem viver hoje, no momento de hoje, no momento dessa humanidade tão louca e conturbada, tão separada do sentir e do prazer, do viver, né? E do criar coisas novas, do vivenciar essas coisas maravilhosas que a vida tem para nos entregar. Ritinha, Simônia, Valdete, boa tarde, Alê. Ritinha, que saudade desse cabelinho de fogo. Gilza, bem-vinda. Todas vocês, obrigada por estarem aqui. E vamos hoje então falar, né, sobre a arte de ser feliz, entender o que é o estoicismo e como isso pode nos ajudar no nosso momento atual, na nossa vida, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para você é: eu estou muito feliz de estar aqui, né? E a cada dia eu venho buscando trabalhar essa arte de ser feliz em mim. E por que você está falando de estoicismo hoje, Gé? Você veio falando um pouco de psicologia corporal. Na semana passada, na segunda-feira, você falou sobre sexo, corpo e sentir, né? E o que isso tem a ver com o estoicismo? Tudo. O estoicismo é uma filosofia, né? E como nós vamos ver aqui, ela pode ser encarada inclusive como uma terapia, uma ferramenta terapêutica. A filosofia deveria ser encarada como uma ferramenta terapêutica. Por quê? Porque pensar nos dá a possibilidade de compreender sobre diversos aspectos e diversos ângulos o nosso sentir. E através disso, a gente vai então, o quê? Construindo uma consciência, né, que consegue direcionar a própria vida por um caminho novo. E isso é muito importante e muito inteligente de se fazer, né? Então vamos lá. O estoicismo não é para aquelas pessoas que querem viver uma vida folha de papel no vento. O estoicismo prega uma vida feliz, uma vida livre, mas também uma vida com responsabilidades. Esse equilíbrio entre uma coisa e outra, entre desejo e perseverança, entre o que eu desejo, o que eu quero e o que eu preciso fazer. Esse equilíbrio é que vai trazer pra gente essa sensação de felicidade. Então, por isso que o estoicismo pode ser considerado uma ferramenta, uma arte, né, que nos ajuda a compreender como construir essa felicidade. Então, vamos compreender de onde surge o estoicismo antes da gente aprofundar as bases do estoicismo, tá? Então, vamos lá. O estoicismo é uma antiga escola de filosofia que teve origem na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., fundada por Zenão de Cítio. Esse movimento filosófico exerceu uma influência significativa no pensamento ocidental ao longo dos séculos. Seus ensinamentos visam alcançar a serenidade, a virtude, a sabedoria diante das adversidades da vida. Então, é uma filosofia terapia. O estoicismo é uma filosofia terapia. Por quê? Porque vai nos levar para um processo de calma, de paz, de serenidade, né? Um caminho do meio. É uma filosofia que cultiva a virtude do ser humano como ferramenta de crescimento e paz, né? Então, essa sabedoria que nós precisamos ter diante as adversidades da vida. Lourdes, bem-vinda! Val também acabou de dar boa tarde para a galera. Glauci, um beijo, meus amores, por vocês estarem aqui. Então, olha, apesar, né, do estoicismo ter sido uma escola de filosofia fundada por Zenão de Cítio, né, na Grécia Antiga, um filósofo que trouxe grande valor, né, ao estoicismo, que foi um grande estudioso e que, de alguma forma, os seus estudos, né, acabaram levando uma maior compreensão do que significa o estoicismo, foi Sêneca. Então, Sêneca, ele nasceu, né,
lá um pouquinho, 300 anos à frente do nascimento do estoicismo. Ele é de 4 antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, a 65, tá? Então, ele já está ali quase batendo na bola, né? Chegando quase no marco zero do início da era cristã, tá? Então, vamos entender. No século 3 a.C., nasce o estoicismo com o Zenão, lá na Grécia. E 300 anos depois, um pouquinho antes, né, do marco zero, a gente vai ter o Sêneca, que vive, né, de 4 a.C. a 65 depois de Cristo. Na verdade, ele pega o período, desculpa, eu li errado aqui. Então, ele nasce 4 anos antes de Cristo e ele morre 65 anos depois do marco, tá? Que a gente tem o antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Então, ele foi um dos maiores e mais eruditos escritores do seu tempo, desmembrando, então, né, a filosofia estoica, foi conselheiro do imperador Nero em Roma, foi um dos homens mais ricos, mas realmente o maior feito desse cara foi ter escrito sobre a filosofia estoica e ter trazido esse conhecimento a um renascimento, né? Então, aquilo que foi escrito há 300 anos antes, com Sêneca, o estoicismo vem à moda novamente, se torna popular, tá? E tem uma coisa muito interessante que é dita aqui, né? Que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: a filosofia como arte de viver, o estoicismo e sua atração duradoura. E aí diz o seguinte: a mente prefere divertir-se a curar-se, tornando a filosofia uma diversão, quando na verdade é uma cura. Então isso é uma fala do Sêneca, ele diz isso. A mente prefere divertir-se a curar-se, tornando a filosofia uma diversão, quando na verdade a filosofia é uma cura. Então, por isso que lá no Cura 360 eu trago muitos movimentos filosóficos para a gente estudar, porque a filosofia por si só é uma forma da gente compreender a si mesmo, o nosso subjetivo e o subjetivo coletivo. O capelão Emiliano escreveu aqui: dores de estômago é ansiedade? Dor de estômago pode ser um sintoma, sim, de um processo emocional de ansiedade, tá? Eu não posso dizer no seu caso se é ou não. Por quê? Porque o processo de dor de estômago ele pode ser exógeno. O que significa isso? Você pode ter uma bactéria no estômago e ter, então, um processo de dor nesse estômago, tá? E aí, é claro que quando eu sinto dor, quando eu tenho essa bactéria, eu posso sentir uma certa ansiedade. Agora, a ansiedade pode ser um fator de um adoecimento desse estômago e causar dores de estômago que futuramente podem se tornar uma úlcera, uma coisa mais grave no âmbito físico, ok? Então podem ser esses dois fatores, tá bom? E pode ser também que você sinta dor de estômago, chegue lá e não tenha nada. E aí você vai ficar mais comprovado ainda, né, se ainda não manifestou no corpo físico, que é algo emocional, que é realmente fruto da sua ansiedade. Então, para saber, Emiliano, se a sua dor de estômago é ansiedade, provocada pela ansiedade ou não, ou se a ansiedade que você sente é provocada pela dor que você sente, eu precisaria conversar com você. Você precisaria passar por uma sessão, né, de avaliação terapêutica para a gente entender como é que você está, as suas frequências, as suas emoções, para a gente perceber o seu momento de vida. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é possível que seja, tá? Então, voltando aqui ao estoicismo, e outra coisa, o estoicismo é uma forma de nos ajudar também a entender esses processos, ou amenizar esses processos, tá? Então, vamos a isso. Eu vou trazer para vocês, porque aqui a gente vai fazer uma pincelada muito objetiva para vocês entenderem, então, a base do estoicismo. Qual é a base do estoicismo? Como eu já disse, os ensinamentos visam alcançar serenidade, a virtude, a sabedoria diante das adversidades da vida, certo? Ok, entendemos isso. Ótimo. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora a base do estoicismo.
qual é o fundamento do estoicismo, né? Então, o estoicismo fundamenta, assim, princípios que orientam uma vida de virtude e sabedoria. Então, vamos lá. Ponto 1. Indiferença às coisas externas. O que significa ser indiferente às coisas externas? Então, vamos lá. Os estoicos argumentavam que a chave para a felicidade reside na distinção, entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Eventos externos e ações de outras pessoas estão fora do nosso domínio, enquanto as nossas próprias escolhas, atitudes e valores estão sob o nosso controle. Assim, aceitar que não podemos mudar e focar no que podemos, influenciar o que é, e aí isso influencia o que é essencial, o encontro do que é essencial, para que você encontre sua paz interior. Então, um dos primeiros princípios e dos mais importantes é isso: diferenciar o que é meu e o que é do outro. Diferenciar aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. A gente sente muita ansiedade quando a gente tenta dar conta de alguma coisa que está fora do nosso controle. Quando eu quero resolver uma situação que está fora do meu controle, que eu não tenho como resolver, e eu fantasio que de alguma forma a minha preocupação ajudará a resolver aquele conflito, e eu tento de todas as formas resolver, eu vou ficar ansioso, porque não vai ter solução. Então, o que esse princípio do estoicismo diz? O que é meu e o que é do outro? Eu posso mudar o que é do outro? Não. Eu vou continuar vivendo essa neurose de achar que eu vou mudar o meu marido, que o meu marido vai se encaixar naquilo que eu desejo, que a minha esposa, que o meu chefe, que eu vou conseguir mudar a realidade, né, de uma outra pessoa que deseja, que faz uma escolha de viver uma vida do jeito que vive. Então, assim, esse aceitar a vida como ela é, aceitar aquilo que você pode mudar. Eu posso mudar essa situação? Essa pessoa está vindo me procurar para pedir uma ajuda. Eu posso ajudar? Eu posso mudar essa situação? Posso, ok. Não posso, ok também. E não trazer essa frustração, essa culpa, não trazer essa responsabilidade, porque tudo isso vai tirando a sua paz, tirando a sua felicidade. Então eu faço aquilo que posso com o que tenho, certo? Então esse é um princípio extremamente importante do estoicismo. O segundo ponto de base importantíssimo do estoicismo é virtude como bem supremo. Virtude como bem supremo. Virtude como bem supremo. Então vamos lá. Para os estoicos, a virtude não era apenas uma questão de comportamento moral, mas sim o cerne de uma vida bem vivida. Viver de acordo com a virtude significa agir com coragem, justiça, sabedoria e temperança em todas as situações, independentemente das consequências. Ao cultivar hábitos virtuosos, buscamos uma vida de integridade e significado. Então isso aqui, gente, parece até que eu estou falando grego, né? Porque a gente falou de 2 pontos aqui que a maioria das pessoas da nossa sociedade atual não estão conseguindo viver, né? Uma é entender aquilo que eu alcanço e aquilo que eu não alcanço. Então eu me coloco no meu lugar e aquilo que eu posso transformar, eu transformo. Aquilo que eu posso resolver, eu resolvo. Aquilo que está fora do meu controle, eu não posso sofrer nem enlouquecer porque está fora do meu controle. Ponto. O outro ponto importante, ter a virtude como meu maior bem. Ter a virtude como meu maior tesouro. Essa virtude me traz paz. Essa virtude me traz coerência. Coerência com os meus valores. Coerência com a forma como eu quero viver a vida. Então diz, significa agir com coragem, justiça, sabedoria e temperança. O que é temperança, gente? Equilíbrio. Temperança é aquela pessoa que não age por impulso. É aquela pessoa que pensa, que põe na balança, que pesa um lado e outro. Ao fazer isso, eu também entro num processo, né, de equilíbrio e o quê? De conformidade dentro de mim. Eu sou coerente comigo. A Simônia colocou, entender a realidade é a ilusão. Exatamente, também passa por aí, né? Através da virtude, através desse conhecimento também de entender o que eu posso e o que eu não posso, né? Eu acho que passa um pouco por isso, eu saio um pouco da ilusão, né? Eu entendo a realidade, isso é possível, isso não é.
né? Então, assim, meu filho me pede uma BMW que custa 2 milhões, né? Aí eu vou sofrer porque eu quero dar uma BMW para ele. Não, eu não posso dar uma BMW, então eu não vou sofrer com isso, né? Tá tudo certo, pode, não pode, não pode. Então, isso que tem a ver com, acho que com a Simônia colocou aí. Essa questão de viver dentro de um processo de virtude supremo é estar coerente, né? Então, quando eu estou dentro de um processo de virtude, eu diminuo muito a culpa. Se eu faço aquilo que é virtuoso e correto dentro do meu sistema de valores, né? Eu não vou entrar em quê, gente? Eu não vou entrar em conflito dentro de mim. Eu vou trazer um processo de mais harmonia, né? Eu vou dar tudo de mim naquilo que eu acredito. Eu serei coerente, não é? Eu defenderei as minhas causas. Então eu serei uma pessoa feliz por ter o quê? Uma ação, uma atividade, uma influência que está em paridade com os meus valores, com as minhas crenças. Então terei coragem, terei, né, temperança, serei justo, colocarei na balança, né, para que tudo possa estar estabelecido de uma forma harmônica. A terceira base estoica, muito importante aqui também, aprender a viver de acordo com a natureza. O que significa isso, gente? O que significa viver de acordo com a natureza? Viver de acordo com a natureza para os estoicos implica alinhar nossas ações com os princípios da razão e da sociabilidade. Então, o estoico diz o seguinte: vivemos em sociedade, certo? Precisamos aprender a conviver. Precisamos usar a sociabilidade, que é a capacidade de socializar, de lidar com as diferenças. É bem isso que a gente está vendo hoje, né, gente? É bem isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma polarização excessiva. O estoico fala: precisamos socializar, precisamos aprender a viver com o diferente, com o dicotômico, com o paradoxal. Precisamos aceitar isso, né? E trazendo, alinhando as nossas ações com a nossa razão e a sociabilidade. Então, vamos dentro de um processo de valor, de justiça, né, de preservação do social, dando voz a todos, mas dentro de um processo em que todos ganhem. Não é o eu ganho e você perde, é o ganha-ganha. O estoicismo fala do ganha-ganha, certo? Então, reconhecendo a nossa interdependência com o mundo ao nosso redor, buscando agir de maneira ética, racional em nossos relacionamentos e decisões. Ao viver em harmonia com a natureza, buscamos um estado de equilíbrio e integridade, tá? Então, muitos dos nossos problemas é que nós temos vivido hoje numa sociedade que farinha pouco a meu pirão primeiro. Esse projeto e essa guerra, esse projeto de poder, né, de que, então, eu tenho que estar lá, porque eu tenho que garantir o meu, não importa que o outro não tenha. Então, isso, em vez de levar a humanidade para um projeto de sociabilidade, de interação, de conectividade real, de respeito às diferenças, né? Quando eu não ajo de maneira ética e racional, quando eu me deixo levar pelo meu instinto, né, de sobrevivência ou o meu desejo de poder, eu não vou ser equilibrado e íntegro. E aí, então, eu não vou estar de acordo com a natureza, eu não vou me integrar com as pessoas, eu não vou me integrar com o ambiente, eu vou fazer o que tiver que fazer, não importa se eu vou ter que poluir um rio e daqui a 50 anos as pessoas que nasçam, os meus netos e os meus filhos, não possam mais aproveitar aquela água, porque por conta da minha ganância, eu já fui lá e destruí tudo. E, gente, a gente não está falando só de grandes empreitadas, não. Eu estou falando de você aí na sua casa, quando você pega a gordura e joga dentro da água potável, quando você não devolve um troco e você prejudica uma pessoa que está ali trabalhando, que vai ter que tirar aquele dinheiro para pôr no caixa. Quem é você dentro do mundo estoico? Quem é você no mundo, né, de harmonia, em respeito à natureza? Quem é você? Você aceita as diferenças? Você é capaz de compreender por que uma pessoa escolhe muitas vezes até uma postura radical? Você consegue conversar, você consegue discutir, você consegue fazer
uma discussão sadia? Você consegue ouvir uma pessoa que pensa muito diferente de você para encontrar um lugar de solução? Se você não consegue, você não está vivendo a cura estoica. Você não está vivendo a terapia estoica. Você não está entendendo nada sobre filosofia estoica. Agora, você que automaticamente, dentro do seu processo de autoconhecimento, vem agindo dessa forma, vem compreendendo tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Você busca o seu prazer, mas não em detrimento do prazer do outro. Busca o seu bem-estar, mas não em detrimento do bem-estar do outro. Então você automaticamente tem vivido, mesmo sem saber, uma cura estoica. Você é a filosofia ambulante. Você é um estoico de plantão e nem sabia que era. Melhor do que ser um neurótico de plantão. Não é? Claro, podemos ser estoicos e neuróticos, tá tudo certo, porque não há quem não seja. Mas eu estou trazendo para vocês uma ferramenta que ajuda a diminuir o nosso nível de neuroticidade. Faz diminuir essa sensação, né, de busca incessante pelo poder, busca incessante pelo que deseja. A gente começa a equilibrar dentro dessa filosofia estoica, dessa arte de ser feliz, e se contentar com coisas mais naturais, em perceber que não há necessidade do eu contra eles, certo? Então, gente, é muito interessante essa filosofia. E é muito interessante também a gente perceber Sêneca, né, nascendo 4 anos antes de Cristo, falecendo 65 anos depois de Cristo, vivendo, né, toda essa experiência ali como um greco-romano, passando inclusive pela essa transformação que vem ser a estadia de Jesus nesse planeta, no corpo físico, né? Então, você vê que é um movimento que renasce, que nasce 300 anos antes de Cristo, mas que o Sêneca vem trazer isso como uma filosofia de entendimento entre pessoas, entre grupos étnicos, entre nações, principalmente naquele período histórico onde havia muitas guerras, muitas dissensões entre tribos, entre nações, e que a gente vê até hoje, né, gente? Mas estamos aí, né, desde muito tempo, grandes almas vindo ao planeta para o quê? Para trazer luz sobre a humanidade, para trazer alguma ferramenta para que a gente possa evoluir enquanto ser humano na Terra. E o último fundamento que eu trago para vocês sobre o estoicismo, que é a aceitação do destino. Ai, Gel, como é que é isso? Explica pra gente. Vamos lá compreender isso. Uma das ideias centrais do estoicismo é a aceitação do destino. Isso não significa resignação passiva diante das circunstâncias, mas sim reconhecer que, apesar de todo o nosso esforço, há aspectos da vida que estão além do nosso controle. Aceitar o destino nos permite abraçar a realidade como ela é, em vez de lutar contra ela incessantemente. Isso não impede a busca por mudanças positivas, mas nos ajuda a enfrentar as adversidades com dignidade e serenidade. Então, aceitar o destino, aceitar a vida como ela é, parar de espernear, parar de buscar soluções tão estapafúrdias. E é muito interessante porque eu tenho estudado com as meninas o livro Medo da Vida e a gente fala sobre o mito, a mitologia do Édipo. E Édipo é a estrutura, né? Traz pra gente a estrutura de como a nossa sociedade funciona hoje, no nosso sistema patriarcal, a briga entre essas duas energias, a matriarcal e a patriarcal, e como essa estrutura de poder se dá. E uma das coisas muito interessantes que fala ali, todo o problema que acontece dentro do mito de Édipo é pela não aceitação de um destino. Então, quando o oráculo diz para o rei de Tebas que ele seria superado, né, pelo seu filho, o que esse rei de Tebas faz? Ele não quer ser superado, porque existe ali o quê? Uma não aceitação da realidade para manter a estrutura de poder. Então ele vai lá e amarra o pé de Édipo, para que Édipo morra, e Édipo não morre, e tem toda aquela situação que no final Édipo é levado para um outro reino, para uma outra cidade, e acaba se tornando um homem muito bem sucedido, é adotado pelo um condato, por um rei, né, de uma outra região, e ele acaba encontrando esse pai
sem saber que esse pai é pai, eles têm um confronto e ele acaba matando o pai. Mata o pai, ganha um prêmio por participar de um jogo numa cidade onde ele chega e acaba desposando a mãe. Então, gente, tudo que acontece no mito de Édipo está ligado com a não aceitação do destino, a não aceitação da vida como ela é, a não aceitação sequer de uma possibilidade de ser superado pelo próprio filho, não é? Negando essa possibilidade do próprio declínio, né, natural do ser humano. Então eu não aceito o meu declínio, eu não aceito que eu vou envelhecer, eu não aceito que eu não vou estar no topo da cadeia alimentar do poder o resto da vida, eu não aceito que esse filho que nasça seja superior a mim. Então eu vou lá contra esse destino que não aceito. Se o rei de Tebas, o pai de Édipo, tivesse aceitado esse destino, provavelmente a tragédia não teria acontecido. Entende? Porque quando eu aceito, as coisas se ajeitam. Quando eu aceito as diferenças, quando eu me ponho à prova nesse lugar de ser ético, harmônico, né? Então ele não foi nada ético, ele tentou o quê? Ferir o próprio filho. Então o estoicismo traz pra gente essa visão. Por mais que eu sinta vontade de cometer alguma coisa para me proteger, por mais que eu tenha um instinto, né, de fazer algo leviano, porque eu estou assustado e com medo daquilo que virá, o que pode salvar uma humanidade que pretende ascender? O que pode salvar uma humanidade que pretende se tornar uma humanidade melhor, mais evoluída, mais consciente de si mesma? São todos esses preceitos que nós colocamos aqui. Viver de acordo com a natureza, ter princípios éticos e morais, né? Entender a implicação de se viver em sociedade, entender o quanto é necessário fazer esses ajustes, não é? Compreender a diferença entre aquilo que posso e aquilo que eu não posso, para me tornar um pouquinho menos neurótico. O que eu posso mudar, o que eu não posso, não é? Então todo esse processo vai tornando o ser humano, né, uma massa pensante, uma comunidade de almas que começa a caminhar por um processo de unidade. E é isso que nós estamos tentando fazer, tá? Então, qual a aplicação desses princípios aqui na nossa vida contemporânea? Gente, vocês estão curtindo? Tem alguma pergunta? Tá muito rápido? Fala comigo, gente. Tá bacana? Vocês estão curtindo o que a gente está trazendo aqui? Como é que tá para você? Tô falando muito rápido? Como é que tá aí o balacobaco? Então, vamos então a essa aplicação na vida contemporânea, né? O estoicismo oferece uma abordagem prática e atemporal, né? Então, o que é uma prática atemporal? Não tem uma época, né? O estoicismo, ele tem uma abordagem que se encaixa desde lá 2000 anos antes de Cristo, ou 300 ou 500 anos antes de Cristo, até hoje. Entendeu? Então, esse princípio do estoicismo, ele traz essa perspectiva atemporal para que a gente viva uma vida mais significativa e satisfatória, mesmo em meio às incertezas e os desafios da existência humana. Então, vamos compreender aqui algumas maneiras de aplicar isso na nossa vida atual, nesse momento de agora. Primeiro, resiliência diante das dificuldades. A prática estoica nos ensina a enfrentar as adversidades com o quê, gente? Com calma e determinação. Ao focar no que está sob o nosso controle e aceitar o restante, podemos encontrar força interior para lidar com os desafios de uma forma mais construtiva e resiliente. Ok? Então, por isso, falamos tanto hoje nesse processo de ganho de consciência sobre a resiliência, sobre ser constante, sobre olhar para as adversidades com esse olhar. O que eu consigo fazer aqui, o que eu não consigo, o que eu posso, o que eu não posso. Desenvolvimento pessoal é um outro princípio que pode ser aplicado, né? Esse princípio pode ser aplicado no quê? No nosso desenvolvimento pessoal. O estoicismo oferece um caminho claro para o desenvolvimento pessoal e a autotransformação. Então, ao cultivar virtudes como a coragem, a sabedoria e a temperança, podemos nos tornar pessoas mais íntegras e realizadas,
capazes de viver de acordo com os nossos valores mais profundos. Eu já tinha falado isso aqui antes, né? Então, isso faz com que a gente cresça como consciência, cresça como ser humano, cresça como pessoa. É esse caminho claro, né? Que causa uma grande transformação pessoal. Eu cultivo as virtudes, eu tenho coragem para enfrentar a vida, eu desenvolvo a sabedoria para saber escolher o que me cabe, o que não cabe, onde eu entro, onde eu saio, não é? E eu tenho a temperança em mim, que é o quê? É um estado de paz, é um estado de equilíbrio, é um estado onde a vida flui, né, de uma forma que me traz o quê? Uma estabilidade, uma emoção boa, né, de estar aqui, de estar presente, né, vivendo de acordo então com os nossos próprios valores. E isso é muito importante, né? Depois, qual a próxima aplicação? Né? Em que área a gente pode aplicar o estoicismo na nossa vida? A gente pode aplicar no nosso equilíbrio emocional. Como? Como, Gel? Vamos lá. A prática estoica examina as nossas emoções e as nossas reações, nos ajudando a desenvolver o maior equilíbrio emocional. Então, quem pratica o estoicismo, né, tem todos esses valores que a gente discorreu aqui, né, olha, né, para essas diferenças, né, o que é meu, o que é do outro, tem a virtude como um bem supremo, aprende a viver de acordo com a natureza, com os outros, com aquilo que é natural, aceita seu destino. Essa pessoa vai ter uma grande facilidade de desenvolver um equilíbrio emocional. Aprende a reconhecer e a controlar as suas emoções, aprendendo a se responsabilizar com as situações, ter uma mente mais calma, uma mente mais clara, em vez de agir impulsivamente. Essa pessoa vai se colocar no mundo, né, dessa maneira bem tranquila e objetiva. Então ela consegue ir equilibrando essas emoções. E nos relacionamentos interpessoais, nós falamos sobre a resiliência às adversidades, falamos sobre a questão do desenvolvimento pessoal, falamos do equilíbrio emocional e agora a gente vai falar sobre os relacionamentos interpessoais. O estoicismo é importantíssimo nesse estabelecimento do equilíbrio entre os diferentes, entre aquilo que não se conversa, né? Então o estoicismo pode nos ajudar a melhorar a nossa relação com os outros. Ao praticar a empatia, a compaixão, a justiça, podemos cultivar conexões mais significativas e saudáveis com as pessoas ao nosso redor, promovendo uma maior harmonia e entendimento mútuo. Eu quero que você me diga uma coisa. Qual a coisa que mais está chata no mundo? As pessoas estão conversando hoje em dia só com seus pares, com seus iguais. Ah, eu sou dessa religião, eu só saio com pessoa dessa religião. Eu sou desse time, eu só me relaciono com pessoa desse time. Eu sou uma pessoa de tal partido, eu só me relaciono com pessoas de tal partido. Porque senão as outras eu odeio. Isso impossibilita o quê, gente? Relacionamentos interpessoais. O estoicismo é uma ferramenta para você sair da polarização, para você compreender que ao praticar empatia, compaixão e justiça, eu posso cultivar essas conexões mais significativas. Isso nos leva ao caminho do quê, gente? O caminho da humanização, do crescimento, né? E não a guerra entre grupos, entre seres humanos, entre pessoas, entre familiares. A gente precisa levar essas práticas estoicas para dentro da nossa casa. Empatia, honra, compaixão, respeito, compreender aquilo que posso e aquilo que não posso, entender o direito do outro de ser e fazer o que quer, aceitar o nosso destino, aceitar aquilo que nos acontece. Não significa, volto a dizer, que você vai se acomodar. Significa que você vai aceitar e ao aceitar você pode trabalhar sobre aquela situação, aquela circunstância. Não existe outra forma de fazer, tá? A aceitação é a chave de transformação, tá certo? Isso é muito importante que fique claro aqui pra gente. Então, qual a conclusão que a gente chega, né, em todo esse processo? Que o estoicismo oferece uma filosofia de vida profunda e prática que continua a ressoar até os dias de hoje. Então, assim, é uma filosofia que foi feita há 300 anos antes de Cristo e que hoje ainda é uma ferramenta importante, como a gente colocou aqui, né? A filosofia pode e deve ser usada
não como uma diversão, mas como uma ferramenta de cura da própria humanidade, tá? Os filósofos não vieram aqui para brincar, nem para criar conteúdos para você se divertir. Eles vieram pensar sobre questões para desenvolver o sentido crítico, né, do ser humano, para que ele pudesse se posicionar, né, enquanto comunidade, enquanto seres pensantes, enquanto pessoas que se interrelacionam. A Ale colocou aqui, mas se essa mesma pessoa tiver um comércio, ela quer todos os tipos de pessoas como cliente. Sim, é verdade, é isso. Ela quer todos os tipos de pessoa como cliente, ela não vai fazer... E olha, Ale, a polarização tá tão grande que até nesse sentido as pessoas estão dividindo os times. Eu compro só naquela loja, fulano compra só naquela loja, entende? Eu gosto, se o artista não é da minha linha política, eu não vou assistir mais. A gente está caminhando por uma situação bem complexa, né? E na verdade não deveria importar o que o outro acredita, né? Tanto para comprar, tanto para vender, tanto para você consumir arte. Você tem que consumir aquilo que você gosta, não porque aquela pessoa pensa igual ou diferente de você. Estamos chegando a esse ponto, e esse ponto está gerando uma ruptura de diálogo. Então, onde não tem diálogo, não tem crescimento. Porque tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu gosto muito, que diz o seguinte: toda unanimidade é burra. Por quê? Porque a unanimidade, todo mundo concorda, todo mundo pensa igual, tira a possibilidade do questionamento. E a filosofia é isso, é questionar a nossa realidade, questionar o nosso estado para levar a gente a um outro patamar, para que a gente possa ser mais consciente, né, daquilo que a gente é, daquilo que a gente vive. Então, o estoicismo é essa filosofia de vida profunda e prática que continua ressoando. Acho que é do Nelson Rodrigues. É bem possível. É bem possível. Então, os seus princípios de indiferença às coisas externas, em busca pelas virtudes, a harmonia com a natureza e a aceitação do destino são ferramentas poderosas para enfrentar os desafios, né, desse mundo que está em constante mudança. E ao aplicar esses ensinamentos na nossa vida cotidiana, podemos cultivar então essa maior serenidade, essa maior tranquilidade. A gente vai exercendo então essa resiliência, a realização pessoal, vamos vivendo de acordo com os nossos valores mais profundos, encontrando então essa paz interior, em meio à agitação do mundo moderno. Muitos dos conflitos que a gente vive na empresa, em casa, com o marido, entre irmãos, entre famílias, está justamente nessa incapacidade de ouvir, né? Nessa incapacidade de escutar o que o outro pensa, o que o outro sente. O outro está sinalizando uma coisa, você está entendendo outra. Porque você não parou de fato para ouvir, você não parou para entender o sentimento do outro, a raiz da dor do outro, o porquê o outro pensa daquele jeito. E aí a gente vai se dividindo em grandes times, né? Até nos separarmos de todos, do todo, de tudo, ficando isolados na nossa própria ilha, né, de inconsciência, navegando nesse mar do inconsciente coletivo. Então, eu existo no âmbito só do coletivo. E aí eu vou me despersonalizando, porque quem vive só no âmbito do coletivo não tem o seu processo de encontro com o self, não faz a sua individuação, não recolhe suas próprias partes em dor, não evolui, não dá conta dos seus próprios conteúdos e fica navegando no coletivo, fica navegando como um peixe no coletivo, tá? Então, dizem as más línguas, por exemplo, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, que um animal mamífero, ele tem uma consciência sua. Então, quando ele passa por um processo doloroso, um cachorro, um gato, uma vaca, quando passa por um processo de sofrimento, de separação do seu animal, ele tem uma consciência sobre ele mesmo. E por isso dizem que quando a gente mata um animal, ele solta tanta adrenalina, porque ele tem consciência da sua finitude, ele tem consciência
de ser algo único. Quando a gente fala dos peixes, os peixes enquanto cardume, é como se aquele cardume, um vira, todos viram, todos viram, todos viram. Então, quando você tira um peixe daquele cardume, aquilo não causa tanta dor. Por quê? Porque é como se fosse um inconsciente coletivo. Então, eu não preciso escolher, a minha consciência é o todo e eu vou andando conforme aquele grupo. Só que eu posso ter um cardume que encontra outro cardume, e esse aqui é mais poderoso que esse. Então, são forças do inconsciente coletivo, né, diferentes, e aí o cardume mais fraco é engolido pelo cardume mais forte, ok? E aí essa consciência individual não está ali. A consciência individual pode te trazer mais sofrimento, mas também pode trazer mais felicidade. Quando você é coerente com os seus próprios valores e os seus próprios conceitos, quando você está andando em integridade, você consegue coisas que dentro do coletivo seriam impossíveis de você conseguir. Você perde a capacidade de iluminar, de salgar, de temperar, de fazer algo único, pessoal e intransferível, que é a assinatura da sua alma, que é o seu DNA espiritual, que é a sua identidade. Percebe o que eu estou querendo dizer? O cardume não tem uma identidade, não tem um DNA. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, relacionada ao estoicismo. O estoicismo é um processo único, intransferível e pessoal, que fala de aprender a lidar com o diferente, não andar em cardume. Esse lugar é confortável ou desconfortável para você? Você prefere fazer o seu caminho interagindo com o diferente, com o todo, aprendendo a lidar com aquelas pessoas que você não concorda, ou você tem se acomodado a andar como um peixe num cardume, navegando no inconsciente coletivo? Quem é você hoje na fila do pão, meu amor? Você é um peixinho ou você é um ser individual? Você é um peixe num cardume ou você é um mamífero que tem consciência, né, de quem é, do que sente? Queria que você respondesse isso, sabe? Não sei se você pode responder isso assim tão rápido, mas é uma questão que eu deixo. Porque a gente começa a ter essa noção de quem sou eu, quem é o outro e como nós podemos coexistir, né, dentro dessa filosofia estoica, que na verdade nós estamos chamando aqui de uma filosofia de cura. E eu desejo que você se cure muito. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, né? E recomendo, né, que você leia um pouco mais sobre o estoicismo, que você estude, porque é realmente uma grande alavanca do autoconhecimento, do aprendizado e muda um pouco alguns paradigmas, algumas visões que a gente pode estar tendo do coletivo no momento. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero na segunda-feira, às 13 horas, para mais uma live, tá bem? Um grande beijo e até lá. Se você curtiu, compartilha, manda para alguém que você acha que vai se beneficiar, né, dessa prosopopeia, dessa história que nós contamos hoje aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, obrigado pela presença, beijo no coração. Tchau, meus amores, beijo, Alê. Beijo para todos vocês que entraram aqui. Fiquem com Deus. Valeu, Val. Beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada.